Então, boa noite, amigos, irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite, trazendo uma reflexão importante, assim, na caminhada de todos nós, o esquecimento do passado. Muitas vezes, aqueles irmãos de outras religiões questionam a reencarnação justamente porque nós não lembramos lá das existências anteriores. Sabemos que Deus, em sua bondade, quer que isso aconteça. Então é um véu de esquecimento do passado, para que a gente possa, assim, começar do zero, sem as lembranças, sem as dificuldades que nós muitas vezes trazemos lá de existências anteriores. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz dois tipos de indivíduos: os materialistas, aqueles que acreditam que a vida cessa com o rompimento físico, com a morte física, e os espiritualistas, que são aqueles que acreditam, então, na continuação da vida. E os católicos, os protestantes, os evangélicos, as religiões orientais, todas são espiritualistas. O que difere são exatamente aonde nós vamos, para onde vamos depois que deixamos a vida física. E nós espíritas também somos espiritualistas. Até o próprio Kardec fala no Livro dos Médiuns, para que queira que a pessoa seja espírita, primeiro faça espiritualista, isto é, que ela acredite que alguma coisa acontece depois do rompimento físico. Se imaginarmos assim, meus amigos, um ponto de início, que é o nosso nascimento, uma linha mais ou menos longa, que é a nossa duração aqui, e o nosso rompimento no ponto final. Essas outras religiões, a maioria delas falam da continuação, mas poucas falam que antes nós nascermos ou renascermos, já tivemos várias experiências e vivências. Amamos, odiamos, cometemos erros, enfim, nessas várias existências, que não sabemos ainda quantas, mas sabemos que foram muitas existências. Então, trazemos essa bagagem, e com o renascimento esquecemos, e é essa bênção que Deus nos dá, justamente para não lembrar. E se formos observar nas obras, nos livros, também, hoje a gente sabe que tem muitas séries, né, na Netflix e outros canais, de questões passadas, de outras épocas, de outras nações, e a gente percebe assistindo essas séries como ainda a dificuldade, hoje, né, um pouco melhor, mas a dificuldade através dos séculos anteriores a esse que vivemos. Então a gente percebe que era nada mais, nada menos que nós mesmos vivendo naquelas épocas. Então, logicamente, o esquecimento ele vem para que a gente possa começar do zero. E aí está a bondade e justiça de Deus. E é interessante que muitas vezes nessa existência mesmo, a gente pensava assim, se eu tivesse uma borracha e pudesse apagar algumas questões que nós já vivemos, a gente faria, não é verdade? Deixava para trás ali, deixava no cantinho, porque às vezes são coisas que nós não gostamos de lembrar, porque nos trazem, às vezes, não nos trazem boas lembranças. Então, a cada nova existência, então, um novo começo. E é interessante também observarmos a palavra morte na sua definição normal. Simples, cessação da vida, termo, fim. E a desencarnação, termos que nós espíritas usamos, nos diz que é deixar a carne, passar a vida espiritual. Aí já tem uma diferença só na palavra. E essa nossa conversa, a gente se baseia no capítulo 5º do Evangelho, com o mesmo título, no esquecimento do passado, e também em algumas questões de O Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec pergunta aos mentores espirituais, na questão 392, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E a resposta vem a seguinte: não pode o homem, não deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. E é verdade, a gente começa de novo, novamente. E na 393 ele até questiona os espíritos: cadê a justiça de Deus? Porque não se lembramos ou não lembramos, aí poderíamos de uma outra forma então
reparar os erros, justamente, né? Se lembramos das nossas faltas, poderíamos então ajustar de alguma maneira isso, ou reparar. E a resposta dos Espíritos também diz: e o mérito, onde estaria? É muito fácil a gente fazer uma coisa que a gente sabe que a gente tem que reparar. Então, o mérito da bondade, da caridade, da atenção ao outro. E a própria bondade divina mesmo, né? Justamente aquilo que nós já falamos aqui. Que justamente a lembrança nos traz muito mais prejuízos do que realmente coisas boas. Se formos trazer um exemplo de um jovem casal que estão começando uma vida, se casam por amor, vão construir uma família. Naquele momento exato do nascimento do filho, né? Ela fica grávida, se tem todo aquele momento, né, de espera, de ansiedade, de curtir, né, aquela criança, aquele espírito que está chegando ali. E a gente percebe que é um desafeto do passado. Será que o pai e a mãe teriam condições de aceitar e perdoar? E justamente a proposta daquela aparência, né, tão inocente do bebê, do neném, dificilmente a gente não se apaixona, né, por aquele serzinho que está chegando. Nosso filho, nosso neto, sobrinho, enfim. E é isso aí que justamente nos traz a possibilidade de começar lá do zero e seguir um novo caminho. E também o lar que nos traz, que nos acolhe, os exemplos. Então a gente vai constituindo do zero uma nova oportunidade de crescimento e melhora espiritual. Como um dos dias desse item, né, do esquecimento do passado, o espírito renasce no mesmo meio onde viveu, estabelecendo novas relações com as mesmas pessoas. Então, as mesmas famílias, muitas vezes o pai passa a ter o papel de filho, ou de irmão, ou de marido, vai mudando, mas na verdade nós reencarnamos ou vivemos naquele mesmo grupo, né? Justamente para que possa se ajustar e ir crescendo. Sérgio Lopes, psiquiatra e expositor e orador espírita, ele fala numa obra, Leis Morais e Saúde Mental, que muitas vezes a gente fica comentando, quando a gente não se dá com um familiar, tem dificuldade de convive com alguém na família, a gente fala que é o inimigo do passado, nós usamos muito isso, né? Um desafeto, alguma coisa ele me fez lá atrás. Mas justamente porque nós somos imperfeitos e diferentes, essas diferenças que nos fazem, então, crescer e melhorar. E também nos diz, para nos melhorarmos, otorgamos Deus precisamente do que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, privando-nos do que seria prejudicial. Então, Emmanuel nos traz também que basta estudarmos as nossas tendências, vamos descobrir quem fomos lá em existências passadas. Porque muitas vezes temos curiosidade de saber, né, quem fomos. Será que fomos um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa? Deveria ter muitos príncipes e princesas naquelas épocas, porque todo mundo diz que ou foi rei, ou foi rainha, ou foi príncipe ou princesa. Então, realmente, basta que estudemos então as nossas tendências para descobrir realmente quem fomos lá no passado. E também o novo começar, como já falamos aqui, essas tendências, e muitas vezes através dos sonhos, que é a emancipação da alma. Sabemos que o que descansa é o corpo físico. O nosso espírito, libertado dele, então, vai de encontro àqueles afins. E muitas vezes, nesses encontros com nossos espíritos amigos, com o nosso anjo de guarda, nós temos acesso a existências passadas. E aí, então, para que a gente possa entender, muitas vezes, o sofrimento ou as aflições que estamos passando nessa existência presente. Também, muitas vezes, os flashes de lembranças, de situações que nos vêm à mente, lugares que nós passamos em outras cidades, estados, até em outros países, que a gente percebe que parece que eu já estive aqui. E é uma lembrança, é uma ligação que nos traz a memória lá do passado. Nos diz também que a lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, na vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma
se o sabe aproveitar. Então foi isso que a gente estava comentando. A gente aproveita, né, nesses momentos de sono, muitas vezes estudamos no mundo espiritual, participamos de palestras, desculpe, e aproveitamos esse tempo. E lá nós temos informações importantes para o nosso desenvolvimento. E eu lembro de uma obra de André Luiz, que ele contava que havia no mundo espiritual um curso, e estavam inscritas 300 pessoas. E o comparecimento era em torno de 40, 50. Então, quando a gente sai, muitas vezes se desvia e não chega no objetivo, e deixando de aproveitar, como diz aqui os nossos irmãos no Evangelho. E é interessante essa questão também da lembrança do passado, é que se nós lembrarmos do nosso passado, nós vamos lembrar do passado dos outros também. Então, quando a gente vai conversar com alguém, ou vai trazer alguma lição, ou alguma chamada de atenção, puxão de orelha, a pessoa pode dizer assim, mas lá na existência passada, tu também fazia isso, e até pior. Então, é importante que a gente zere tudo mesmo, né? Que essa lembrança não fique por aí. O Dr. Ian Stevenson, psiquiatra canadense, pesquisador, ele pesquisou mais de 2.500 casos de reencarnação comprovados. Isso foi lá no final dos anos 50, ele saiu, então, em direção ao Oriente, mais precisamente na Índia, onde lá se tem relatos, né, desses casos. Ele, como falei para vocês, catalogou mais de 2.500 casos. Tinha um caso em específico de uma menina, lá pelos seus 4, 5 anos, que ela lembrava da existência anterior, detalhes, a cidade em que morava, o local, quem fora seu esposo, quem eram os filhos, toda aquela comunidade onde ela participava. Ian Stevenson, então, conduziu ela pelo trem, né, foi até a cidade, e lá realmente ela encontrou o esposo, que ainda estava encarnado na vida física, e colocou os dois juntos. E ela relatando casos que só os dois tinham conhecimento. Então, são comprovações que se trazem, né? E também sabemos que nesse período infantil, mais ou menos, como André Luiz nos diz, Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, dos 3.000 dias, que é da concepção mais ou menos aos 7 anos. Então, que a gente está retornando à vida física. Então, nessa fase infantil, a gente tem muitas lembranças do nosso passado. E tem vários casos que são relatados hoje, comprovados, inclusive na internet. Tem o caso do bombeiro nos Estados Unidos, que lembra também toda a sua vida anterior, a sua existência anterior. Tem também de um piloto de avião, piloto reencarnado. Vocês colocam ali no Google, com certeza vão ter acesso. Ali, do menino que lembrava, tinha um conhecimento muito grande de aviões, dos tipos de aviões da Segunda Guerra, mais antigo, Primeira Guerra. E ele então começou a lembrar que ele tinha sido um piloto naquela época e desencarnou justamente na Segunda Guerra, no acidente, no combate. E ele lembrava de tudo. Claro que depois chega mais ou menos nos 7 anos, que nem esse caso dele, do caso do bombeiro, que relatamos aqui, eles acabaram não lembrando mais, esqueceram. E isso é muito comum, e a gente sabe que muitas vezes na família acontece isso. Então, essas pesquisas, também temos também casos comprovados, tem um Instituto Vivencial Pérez, não sei se os irmãos já ouviram falar, que é do interior de São Paulo. Inclusive, ele faz várias pesquisas com a Universidade da Pensilvânia. Ele mostra em determinado momento uma regressão à vida anterior, onde se coloca numa tomografia do cérebro. E aí no cérebro aparecem as regiões, então, como fala ali, as regiões realmente do sentimento, do sentir, que se fosse uma história inventada, com certeza seria outras regiões do cérebro que seriam acionadas. Ali não, ali da emoção principalmente. Então, casos comprovados até pela própria ciência. E vários outros relatos. O nosso irmão Chico Xavier, querido Chico, né, nos trouxe várias comprovações disso, né, naquelas mensagens para as mães. Dr. Brian Weiss também, ou Weiss, como queiram, psiquiatra americano,
há mais ou menos uns 20 anos atrás, um pouco mais talvez, ele lançou uma obra chamada Muitas Vidas e Muitos Mestres. Ele fazia então regressão até o útero materno, e naquele caso, que era uma jovem, relatado no livro, vai voltando às existências passadas. Então ele começa então a entender e aceitar essa possibilidade. Outros autores também, brasileiros, psicólogos, próprios psiquiatras mesmo que pesquisam sobre a reencarnação, acabam, sobre a regressão, acabam então retornando, né, a vidas ou existências anteriores. E é interessante também nesse caso do Vivencial Pérez, que além dessa comprovação que falamos aqui, através da tomografia, a pessoa dizia qual nome que ela, em que época teria vivido, os hábitos daquela época, as vestimentas, a alimentação, e também aonde havia sido enterrado. Então, tudo comprovado depois. Até porque esse instituto não tem nenhuma vinculação a nenhuma religião, apenas a pesquisa mesmo, né? Justamente para comprovar as existências anteriores, ou a reencarnação. Nós sabemos que nós espíritas não apoiamos assim, né, um processo de retorno, né? Agora faltou a palavra. Voltarmos ao passado, né? Fazemos a regressão, porque a gente sabe que está o esquecimento, né? Porque alguma coisa tem que ficar quieto ali. Claro que em casos, né? Em casos assim de doenças que o psiquiatra, aquela pessoa que tem essa técnica e percebe ser isso importante ou fundamental para a cura daquela pessoa, aí é realizado. Tem uma psicóloga e psiquiatra carioca, Célia Rezende, ela publicou, se não me engano, em 2006, uma reportagem na revista Isto É, que ela tem um livro, onde ela conta vários relatos desses de regressão. E ali ela conta um caso de um jovem que tinha os seus 17, 18 anos e tinha uma dificuldade muito grande em relação à família, principalmente ao pai, relacionamento amoroso, aprendizado na escola, com amigos. E ele foi aconselhado então a consultar essa médica, e ela então achou importante fazer a regressão de memória ao passado. Então ali apareceu numa vida anterior àquela que ele estava vivendo, que ele havia se apaixonado pela esposa do irmão adotivo, e ele, num ato lá de impensado, ele acabou tirando a vida do irmão para ficar com a esposa. E isso então trouxe um sentimento de culpa muito grande para ele. Então ele não conseguia avançar nessa existência, sendo que o irmão adotivo era o pai nessa existência atual. Mas depois ele, com o processo de tratamento, ele se percebia retornando à vida espiritual e encontrando o irmão que o havia perdoado então. Aí aquilo passou. Começando então a ter uma vida mais tranquila, normal, se acertou com o pai, um relacionamento amoroso, tendo uma vida normal de um jovem na sua idade. E assim ela relata vários casos, né, nesse aspecto. É importante a gente refletir também na questão da família da criança, quando ela chega, das oportunidades que ela tem ali. Então a nossa irmã Joana de Ângela fala que a família é um laboratório, né, de experiências emocionais, onde todos nós construímos. Será que seria importante, embora saibamos pelos estudos espíritas, o esquecimento do passado? O que nos traz isso? Uma reflexão importante de uma história que queremos contar para vocês aqui. Essa história está na obra Memórias de um Suicida, Ivone Pereira do Amaral, a médium, Camilo Botelho, escritor espiritual. Camilo Botelho é um pseudônimo. Camilo Castelo Branco, um escritor português do século XIX que cometeu suicídio. E ali ele narra a história de Mário Sobral, que era um de seus companheiros. Logo que o Camilo cometeu o suicídio, ele ficou um tempo no Vale dos Suicidas com um grupo também de portugueses. Logo após, quando foram resgatados e levados ao Hospital Maria de Nazaré, que é justamente administrado pela própria Maria, a pedido de Jesus, recolhendo aqueles irmãos que retornaram à vida espiritual pelo suicídio.
E nós, pelos conhecimentos hoje espíritas, sabemos a dificuldade que esses irmãos enfrentam após o desencarne pelo suicídio. Vários casos ali contados. O próprio Camilo mesmo deu um tiro na própria cabeça. Mas o Mário Sobral foi um caso interessante. Ele era um homem, um português de nível social elevado, casado, com filhos, se apaixonou por uma brasileira, de nome Eulina. E acabou, então, perdendo a cabeça, se apaixonando de uma maneira que ele largou a família e veio a dispor de todos os seus bens para agradar, enfim, para ficar junto com a Eulina. Mas ela não tinha por ele um amor verdadeiro. Percebendo que ele havia ficado falido, acabou se envolvendo com um outro comerciante, um brasileiro. E quando ela foi contar para ele que ela ia deixá-lo e seguir para o Brasil, ela era brasileira também naquela existência, ele perdeu a cabeça e acabou tirando a vida de Eulina. Perdeu o pescoço. Quando ele fez e cometeu esse ato, ele na mesma hora se arrependeu e tirou a própria vida. Então ele era um homicida, suicida. E ele não conseguia tirar da cabeça, desencarnado já há algum tempo, apesar do tratamento no Hospital Maria de Nazaré, ele não conseguia esquecer. Então, o sentimento de culpa e de remorso era muito grande. E os outros companheiros que estavam junto conseguiam de alguma forma ir avançando, ele não conseguia, porque a lembrança era constante. Ele não aceitava ter tirado a vida de alguém e a própria vida. Passou-se um tempo, como Deus, na sua justiça e bondade, vai encaminhando todos nós para um caminho melhor, ele foi esclarecido que ele podia retornar à vida física através da oportunidade da reencarnação e que ele iria esquecer todo o passado. Então ele aceitou na hora, logicamente, porque mais queria esquecer aquilo. A tortura era muito grande. Então, se preparando para o processo, e no dia então que ele iria se encaminhar para fechar mais essa oportunidade do retorno, convidou os amigos para uma despedida. E Camilo relata na obra que ele seguia em direção, enfim, o ministério, a sessão de reencarnação daquele hospital, e já ia sem as duas mãos. Já percebia-se sem as duas mãos. E se passou alguns anos depois daquele fato, e Camilo ficou quase 50 anos no mundo espiritual antes de reencarnar, aproveitando todas as possibilidades que ele tinha de aprendizado, de estudo, de renovação. E certa vez vinha ele a vida ao planeta Terra, em trabalho, em missão, junto ao mentor. Ele quis saber como é que estava o seu amigo Mário Sobral, que situação ele se encontrava. Aí o mentor falou que ele havia reencarnado no Nordeste do Brasil, numa situação muito difícil. E ele então, hoje já contava em torno dos seus 10 anos de idade, e era um jovem, de uma aparência ainda um adolescente, uma criança, de uma aparência muito feia, sem as mãos, e assim assustava aqueles que ele cruzava. E era mendigava na rua, pedindo esmolas. Ele perguntou como é que foi o processo quando ele chegou. Ele então disse assim, que ele veio através de uma senhora, de uma mãe também, uma pessoa muito pobre, que quando viu aquele menino, se assustou até com a criança, pela feiura. Ela ficou alguns meses com ele, não conseguiu mais criá-lo e passou por uma vizinha, que era uma mulher muito cristã, muito bondosa, que tinha uma filha de 10 anos, então adotaram aquele menino com a promessa que a mãe fosse então ajudando, né, mensalmente com alguma contribuição para que pudesse então ajudar na educação, enfim, na alimentação, na verdade, né, do menino. E tinha uma irmã, e essa irmã amava muito esse irmão adotivo. Passado-se um tempo, a mãe retornou ao mundo espiritual, ficaram só os dois. E ela já contava com seus 20 anos de idade, ela trabalhava dobrado em faxinas, enfim, para que ele pudesse mínimo ficar exposto, pedindo esmolas pela situação do deboche, né, do pensamento alheio. E ele então, Camilo, olhou aquela mulher e percebeu, deve ser um espírito nobre, que ajuda esse menino, que acolhe esse menino, porque realmente, né, só poderia ser. Aí ele perguntou ao mentor quem seria esse espírito. Aí o mentor disse para ele assim, tu não está reconhecendo quem é? Que era Eulina, a mesma que havia falido com ele.
Logicamente que ali não conta a história, como ela se passa, mas dá a perceber que ela também deve ter sofrido um processo de arrependimento e de dor muito grande. E pediu uma nova oportunidade para que ele então pudesse junto com ele, né, resgatar aquela falta tão grave, né, de suicídio e homicídio. Logicamente que a gente escutando essa história, a gente percebe, né, bênção do esquecimento, não é isso? Que bom que a gente pode esquecer. Que bom que a gente pode, não, agora vou começar de novo. Muitas vezes, até o sono físico nos dá esse alento, né? Dormimos uma noite e outro dia acordamos mais tranquilos, mais fortalecidos, até porque a gente sabe, como falamos antes, nós encontramos aqueles espíritos amigos que nos dão um apoio que a gente precisa para justamente renovar mais uma vez a nossa caminhada evolutiva. Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos fala que há 3 estágios, né, no momento que a gente se propõe a renovação das nossas dificuldades, dos nossos resgates. A primeira é o arrependimento. A primeira coisa é nos arrependermos realmente, né? O arrependimento sincero. Não é aquele arrependimento da boca para fora, é da boca para dentro. Realmente saber que a gente está arrependido do erro que nós cometemos. O segundo é a expiação. Expiar a falta cometida. E a terceira é a reparação dessa falta. Então percebemos aqui nessa história que contamos que os 2 personagens tiveram a oportunidade de reparar, né? Expiar, se arrepender, né? Primeiro expiar e reparar. E muitas vezes também nós observamos pessoas conhecidas, vizinhos, pessoas que nós conhecemos, que ouvimos falar, passando por muitas dificuldades, enfrentando os problemas, e nós, já com o nosso conhecimento espírita, nós pensamos assim, né? O que será que aquela pessoa fez lá no passado para estar merecendo isso? E é comum muitas vezes a gente fazer essa análise, né? Mas o pensamento não deveria ser esse. O pensamento é assim, ó, que bom que essa pessoa já tem condições de enfrentar as suas dificuldades. Porque não vamos enganar nós mesmos, né, meus amigos? Todos nós teremos, de alguma forma, em algum momento, em alguma existência, reparar os fatos, os nossos erros do passado. Logicamente que Deus não vai permitir que nenhum de nós possa, né, sem condições, ou como se diz, né, na fala popular, a cruz não é mais pesada que a gente possa carregar. Então, que a gente tenha condições de vencer aquela existência e seguir em frente. Então, são essas as nossas reflexões para hoje. E agradecemos a todos aí pela paciência, né, e pela oportunidade aqui estarmos conversando um pouquinho desse tema tão importante, que possamos ter sido felizes em passar para vocês os ensinamentos. Agradecemos aos nossos irmãos da casa pelo convite, pelo acolhimento, pelo carinho. E que a paz de Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Muito obrigado a todos.